Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e nesse vídeo eu trago para você a correção de algumas questões que caíram aí na avaliação diagnóstica. E muitas vezes você ficou com dúvida em sala de aula, o professor não voltou com essas questões, não tirou suas dúvidas, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui eu corrigi algumas, na próxima videoaula mais outras, e aí é só você acessar a playlist, tem a correção de todas, questões que ajudam muito aí a gente na formação. Nesse vídeo eu trago para você a correção da parte de matemática da segunda avaliação diagnóstica 2022, terceira série do ensino médio, com a correção das questões 5 e 6, abordando os seguintes tópicos: números imaginários e também equação do segundo grau, esse tema super legal. É muito legal. A gente já viu esses dois temas na correção das questões 1 e 2, eu até faço uma crítica aqui às pessoas que elaboram essas questões. Vocês estão cobrando a mesma habilidade em várias questões, né? Eu acho que é uma perda de tempo. Uma única questão seria suficiente para cobrar essa habilidade. Mas para o aluno, resta entender, compreender e, no caso da dúvida, recorrer ao entendimento das propriedades a serem utilizadas na resolução dessas questões. E você que é aluno, então seja muito bem-vindo para a gente compreender como utilizar essas ferramentas aí, que são as propriedades na resolução de problemas envolvendo números imaginários e equações do segundo grau. A questão propõe o seguinte: considere os números complexos z igual 2 mais 2i, w igual 3 menos i, k, o número complexo resultante do produto entre z e w. A parte imaginária do número complexo k é igual a quanto? Então, primeiro, o que são números complexos? São números que fazem parte de um conjunto que engloba até os números reais. Além dos números reais, dentro do conjunto dos números complexos, tem também os números imaginários. E é por isso que esse izinho está aqui. Se você ainda não deparou com esse tipo de conteúdo, números imaginários são números que envolvem uma unidade imaginária chamada pelos matemáticos de i, que corresponde à raiz de menos 1. Por que isso? Porque quando você vai resolver uma equação do segundo grau e o delta dá negativo, aí você diz, essa equação não tem solução em R, não tem nos números reais. Mas para solucionar vários tipos de problemas, os matemáticos convencionaram que quando aparecesse uma raiz negativa, chamaria essa unidade imaginária aqui, menos 1, raiz de menos 1 de i. Então, simplesmente você vai lá na questão, substituir por raiz de menos 1, ou imagina que i vale raiz de menos 1. E na potenciação, vale as mesmas regras que vale para o conjunto dos números reais. Por exemplo, se você pega i elevado a zero, como nos números reais, vale também 1, porque no conjunto dos números reais, todo número elevado a zero é 1, também nos imaginários, nos complexos. Agora a gente vai pegar o i elevado a 1. No conjunto dos reais, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Nos imaginários também. Você vai pegar i elevado ao quadrado, é o que eu disse. É raiz de menos 1 elevado ao quadrado. Como aqui no caso a radiciação anula a potenciação, i ao quadrado vai ser igual a menos 1. Porque raiz e potência se anularam, sobrou menos 1. Então agora a gente já pode fazer aqui a multiplicação. O z é 2 mais 2i e o w é 3 menos i. E aí a gente faz o chuveirinho, né? Conjuga o verbo chuveirar. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos i, menos 2i. 2i vezes 3, 6i. E por último, 2i vezes menos i, menos 2i quadrado, porque tem i aqui e aqui. É 1 por todos e todos por 1. 6. Agora, a gente pega 6i, diminui 2i, sobra 4i. E aqui que vem o pulo do gato. Menos 2 elevado a i ao quadrado é menos 1. Então, agora eu vou fazer a continha 6 mais 4i, menos por menos, mais 2. E 6 mais 2 é 8. 8 mais 4i. Como a pergunta é, qual é a parte imaginária? Ou seja, é a quantidade de i que você tem nesse resultado. São 4. Então, a alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos.
Vamos agora à correção da segunda questão, da questão de número 6, que, como eu disse, já foi avaliada nessa prova. Mas é muito interessante a gente corrigir, por quê? Porque equação de segundo grau é uma das ferramentas mais úteis que a gente tem na matemática. Tem 3 ferramentas muito úteis na matemática, que é você saber resolver equações de segundo grau. A segunda, que é você dominar a resolução de problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras. E a terceira, que é saber resolver problemas envolvendo regra de 3 simples. Essas 3 ferramentas são muito importantes. A questão propõe: observe a equação representada no quadro abaixo. Qual é o conjunto solução dessa equação? Então, tem alguns caminhos diferentes, e os 2 que eu mais utilizo são soma e produto e a fórmula resolutiva, popular fórmula do Bhaskara. Vou mostrar para você os 2 caminhos. Aí você pode optar pelo que você julgar mais simples. Eu julgo que, nesse caso, soma e produto é muito mais simples. Mas antes de resolver uma equação, a gente precisa organizá-la de tal forma que o termo ao quadrado esteja no primeiro lugar, aqui na primeira posição, o termo sem ser ao quadrado, que é o x, o 4x, seja o segundo da filinha, e por último o termo independente, que não tem x. Como tem um 10 depois da igualdade, eu puxo ele para antes da igualdade, ele vem positivo. Liquidando a fatura aí, ó, menos 16 mais 10 menos 6. E aí, o a dessa equação é 2, é o coeficiente do x quadrado, o b é 4 e o c menos 6. Você poderia simplificar ela toda por 2 também. Usando soma e produto, a regra da soma, se você somar as raízes, os valores de x, é o mesmo que você pegar menos b sobre a. O produto, se você multiplicar as raízes dessa equação, os valores de x, é o mesmo que você pegar c sobre a. Então, nós vamos pegar menos b sobre a, menos 4, porque o b é 4, sobre 2, que dá menos 2. C sobre a, nós vamos pegar menos 6, que é o c, sobre 2, que é o a, e vai dar menos 3. Agora, o desafio é achar 2 valores para x, cujo produto seja menos 3. Se você multiplicar um pelo outro, dá menos 3. Para dar 3 no conjunto dos inteiros, só o 1 e o 3, porque 1 vezes 3 é 3. Agora, para que a soma seja menos 2, tem que colocar menos nesse, porque, olha, 1 menos 3, menos 2. 1 vezes menos 3, menos 3. Tá vendo? Simples, simples, simples. Mas se você quiser resolver pela popular fórmula do Bhaskara, né, a fórmula resolutiva, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac, é muito simples. Basta você pegar esses valores de a, b e c e substituir aqui, ó, devagarinho, 1 a 1. O delta, por exemplo, é b ao quadrado. O b é 4 ao quadrado, menos 4ac, menos 4 vezes o 2, que é o a, vezes menos 6, que é o c. Então dá 16. Aqui menos por menos dá mais. 4 vezes 2, 8 vezes 6, 48. 48 com 16, 64. Eu volto. Menos b vai ser menos 4. Mais ou menos. Raiz de delta. Como o delta é 64, raiz de 64 é 8 sobre 2 vezes a, que é 2. Usando o sinalzinho de mais, menos 4 mais 8 dá 4. Dividido por 4 do denominador dá 1. Usando o sinalzinho de menos, menos 4 menos 8, menos 12 dividido por 4 do denominador, menos 3. Assim, o conjunto solução dessa equação é menos 3 e 1. Alternativa correta, letra B de bom dia, boa tarde, boa noite, de bons estudos, para você que está se preparando para realizar os seus sonhos. Caro estudante, cara estudante, eu te falo por experiência própria. Se você tem um sonho de uma profissão que você almeja, o caminho é você estudar, 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 praticar. E se você quiser fazer isso na área de matemática, eu amo matemática e estarei à sua disposição trazendo novos vídeos a cada dia. Através da correção dessas questões, a gente pode assimilar muitas habilidades importantíssimas aí na nossa formação, né? No aprendizado do que realmente precisa ser aprendido durante o ensino médio para você se preparar bem para os vestibulares, para o Enem, para concursos públicos. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Curte o canal do vovô e dá um like!